Primeiro eu queria apresentar todo mundo, né? Flávio Pripas é o General Manager desse lugar aqui, que estão todos aqui no Cubo. Então traz uma visão de startups, né? Uma visão diferente um pouco do resto do painel. Gaetano Krupp é CEO da Bristol Myers Squibb, uma empresa farmacêutica que todo mundo conhece. Marcos Panassol é o sócio e responsável pela área de recursos humanos da PwC, da PricewaterhouseCoopers. Sônia Abad é a diretora Soraya, desculpa. Soraya é diretora de RH da Lelo. E o Milton, que vocês já conheceram agora. Tá, a ideia aqui é compartilhar um pouco das melhores práticas de todo mundo aqui, das empresas. E eu queria começar abrindo com a pergunta sobre essa mudança, né, da importância da área de recrutamento nas suas empresas, né, ou no mercado. Como que vocês veem isso e como que vocês têm sentido essa mudança aí na relevância do recrutamento? A gente pode começar com você, Gaetano. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns à Kenobi pela iniciativa. Fiquei muito contente com o último quadro que você mostrou, porque pelo menos estamos alinhados nas tendências do ponto de vista dessa área. No nosso negócio, sem dúvida nenhuma, esse planejamento e você ter a pessoa que eu vou precisar daqui a 5 anos é fundamental, porque eu sei o produto que eu vou ter daqui a 5 anos, né? Então, eu diria que a gente não está no sótão, já está no 3º andar. E algo que a gente tem aplicado de uma forma muito constante é a questão da prospecção, a questão de nós utilizarmos os nossos funcionários. Então, a gente tem um programa muito forte nessa área, para que a gente possa estar com esse pipeline bem cheio. E, obviamente, também o desenvolvimento dos nossos funcionários internos. Então, do ponto de vista de empresa, do ponto de vista Brasil e global, sem dúvida nenhuma, recrutamento não está no porão. Isso é algo fundamental para a gente. Bom, deixa o pessoal compartilhar um pouco mais, mas é isso. Obrigado, Marcelo, também. Obrigado por ter nos convidado. Recrutamento na PwC nunca esteve no porão, né? Felizmente, porque... Vou te dar um dado. Nós temos 4.500 funcionários hoje no Brasil e a gente contrata, em média, 1.200 pessoas por ano. Então, 20% do nosso quadro é renovado, ou a gente entra com gente nova, então não poderia, né, estar no porão. Mas, dito isso, né, os desafios são muito grandes, né? A gente, desses 1.200 funcionários que a gente contrata por ano, 500 entram no programa de trainee, tem uma característica especial, né, e a gente vai falar depois sobre o que a gente busca nessas pessoas, e os outros 500 ou 600 são de 2 grupos, né? O grupo de expansão, né? Quando a gente traz o que a gente chama de catalytic hires, gente que já vem com experiência e traz clientes, traz equipe, traz mercado, né? E aqueles que a gente faz a reposição, né? Que tem uma outra veia, uma outra via de contratação, né? É um dos pilares, né, essenciais da nossa empresa, quando... esqueci o seu nome, Milton falou... as pessoas não são o nosso principal ativo, são o nosso único ativo, né? A gente vem de conhecimento, nós somos uma empresa de consultoria e auditoria, a gente só tem conhecimento. Então, de fato, sempre esteve, né, no nosso caso, no topo, né? A gente fica lá no 2º andar de um prédio de 20 andares, mas não é o porão. Legal. Soraya, tem uma palavra? Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. A Lelo é uma empresa de cartões pré-pagos benefícios, trabalha para o RH, né? Então, a gente conta com a sorte de, exatamente por ter o RH como cliente, como é o caso do LinkedIn, a gente tem esse assunto na veia. Então, até, Marcelo, quando você estava contando da prioridade, né, que o assunto que sempre cai é a entrevista, no caso da Lelo, o cliente não cai, mas provavelmente a reunião com a equipe é que ia ficar para o dia seguinte. A gente tem um envolvimento alto dos executivos nos processos seletivos. Como a gente é bem afetado pelo desemprego que está acontecendo agora, porque com os clientes perdendo colaborador, a gente perde negócio, a compensação dessa perda que está acontecendo, ela é feita com venda, né? Venda nova. Então, as pessoas que eu contratei o ano passado é que estão, na prática, construindo o resultado desse ano.
Então, todos os indicadores de produtividade de quem a gente contrata, para a gente, são indicadores-chave. Então, a minha equipe de seleção tem, por exemplo, um indicador na meta delas de turnover dos novos contratados. Isso é um indicador do quanto isso está presente aí nas discussões do dia a dia da gestão. Bacana. Flávio, você traz uma perspectiva diferente aqui do resto do painel. Né? Você está aqui, acho que tem 40 startups aqui dentro, é isso? 53, o número não para de crescer. Toda vez que eu falo com você, você fala aumentando esse número. Traz um pouco dessa perspectiva das startups aqui, da diferença. Existe diferença de contratação? Essa importância, qual a importância que as startups dão para isso? Bom, primeiro, obrigado por me convidar para participar desse painel. Para quem não conhece o Cubo ele é uma iniciativa de fomento para empreendedorismo. É um local onde circulam 600 pessoas todos os dias, só para falar sobre inovação, tecnologia, novos modelos de negócio, novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de enxergar o mundo. E essa questão de recursos humanos e recrutamento, seleção, é algo que a gente discute aqui bastante. Até vou ficar com vergonha de falar, porque o Deli entrou no auditório agora, que é uma das startups que a gente tem aqui no Cubo, que ele faz People Analytics, e é um conceito que agora está ficando cada vez mais em evidência. Então, eu fiquei vermelho, Deli, que você entrou agora. Você me atrapalhou um pouquinho. Mas é uma coisa que, quando a gente começa a discutir sobre departamentos de recursos humanos nas empresas, vem um pouquinho aquela questão que está mudando muito essa área nas empresas. Assim como comunicação mudou muito nos últimos 20 anos, acho que todo mundo lembra, 20 anos atrás, quando quem trabalhava nessa época, que para mandar uma mensagem para todos os funcionários tinha que escrever um memorando, e aquele memorando tinha que ser entregue por malote nas várias áreas, e depois que surgiu o e-mail, você se comunicar com todas as áreas ficou provavelmente muito mais fácil, acredito. Recursos humanos também está passando por essa transformação. Recursos humanos é uma das áreas que mais tem dados, tanto sobre público interno, sobre público externo, e não sabe usar esses dados. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é de empresa grande? Levanta a mão. Legal. Creio que vocês são da área de recrutamento e seleção da empresa grande. Deixa a mão levantada, quem é de empresa grande. Continua com a mão levantada quem tem um matemático ou engenheiro na área de recrutamento e seleção. É esse tipo de mudança que a gente está falando. A área de recursos humanos é uma das maiores áreas, é uma das áreas mais importantes nas empresas, é uma das áreas que mais tem acesso a dados e é uma das áreas que menos sabe analisar esses dados. E isso a gente vê que hoje estão surgindo startups que conseguem ajudar nesse processo. Agora vamos trazer outra pergunta aqui, para tirar um pouco de vocês da zona do conforto. Se vocês fossem apontar uma melhoria que vocês gostariam de ver dentro da área de recrutamento e seleção de vocês, qual seria? Vamos começar com o Milton. Uma melhoria? Eu acho que a área ganhar relevância até do diretor de RH em muitos casos. Tá? Então, assim, mesmo em algumas empresas, né, eu acho que está mudando, mas em muitas empresas tem uma tendência a falta de métricas, a falta de alguns tipos de controles, faz com que a área de recrutamento seja a primeira afetada. Então, a gente tem visto, por exemplo, vou te dar um exemplo muito rápido, as empresas continuam a contratar, mas o que acontece? Tem uma crise e as áreas financeiras falam assim, não, vamos cortar custos em todas as áreas. E, normalmente, recursos humanos é muito afetado por corte de custos. E aí eles cortam uma verba que seja de recrutamento. Aí a área de negócio que precisa contratar a pessoa, ela tem a verba dela. Então, eu sou diretor de vendas, eu tenho a minha verba, recrutamento não tem, eu contrato um headhunter, o que seja, com a minha verba, e cai a verba de alguém que poderia estar fazendo o trabalho como tem que ser feito internamente, trazendo conhecimento para a empresa, criando pipelines futuros e assim por diante. Então, o que parece, em alguns momentos, é uma falta de integração entre as áreas de liderança, o CFO, o CEO, as áreas de RH, e ver qual é o melhor uso do dinheiro e ver que realmente esse dinheiro tem um retorno de investimento adequado. Então, assim, a gente tem visto que tem pouca métrica, pouca análise, pouca atenção do CFO para áreas que têm impacto muito grande na rentabilidade da organização. Caetano? Bom, eu estou com o meu pessoal de RH aqui, então agora
Eu diria que a gente tem um plano muito robusto de workforce planning. Então, a gente, obviamente, quando eu olho para o pipeline daquilo que a gente vai precisar fazer daqui a 3, 4, 5 anos, a gente começa a programar isso muito bom. E a gente faz um trabalho muito bom nessa área. O que talvez eu gostaria é de ser cobrado mais pelo meu RH para dizer o seguinte: nesse caminho para que eu encontre o profissional que eu estou buscando daqui a 2 anos e que não está procurando emprego, com quantos você conversou hoje? Então, eu acho que a gente precisa ter uma métrica um pouco mais proativa, mais estratégica nessa área. Nós trabalhamos com a premissa que, em 10 anos, 75% da força de trabalho serão os milênios, né? E talvez o que eu esteja oferecendo hoje possa não ser atrativo para o que ele precisa amanhã. Então, eu gostaria que a gente tivesse uma cobrança maior para dizer para onde a gente está caminhando, eu vou satisfazer essa necessidade ou não. Então, eu já sei que vou ser cobrado hoje à tarde. Então. Marcos? Eu estava pensando em 2 coisas aqui. A primeira é que, e aí falando especificamente do meu negócio, né, do negócio da PwC, a gente tem um processo de recrutamento que é muito longo, né? A gente começou esse ano com 30 mil currículos para contratar 500 pessoas no Brasil. Isso tem custo, tem tempo, né? Tem uma vantagem, porque com isso a gente mantém o pessoal conectado ao longo do processo, mas esse pessoal tem pressa, né? Então, uma das coisas que eu queria, né, já que livre sonhar, né, que isso não fosse um processo, fosse uma atividade, né? Continuamente a gente estivesse identificando pessoas, essas pessoas tendo contato conosco, sendo contratadas e assim por diante. Que não fosse essa operação de guerra, né? E meu pessoal está aqui também, quer dizer, eles ficam 6 meses e a companhia inteira, a organização inteira mobilizada para isso. E com isso a gente provoca um pouco do que você falou da distância, né? Só no final é que os sócios, os gerentes se envolvem com a dinâmica, com a entrevista e tal. Eu acho que o meu sonho seria ter esse processo contínuo, né? Todo dia eu identificasse pessoas no LinkedIn, no Facebook, aqui no evento, que fossem potenciais candidatos, que fizessem parte de uma base, que todo dia fossem contactados e assim por diante. E assim a gente criaria um processo mais continuado, né? E que eu acho que atenderia os 2 lados. Soraya? Eu complementaria nessa mesma linha. Eu estava aqui pensando, né? Eu acho que, se eu pudesse mudar alguma coisa, é a gente aumentar a velocidade em que a gente aplica as soluções de negócio para os temas de RH. Analytics é um tema, mas eu acho que até tem uma questão de formação das pessoas que trabalham na área, adaptação, melhoria das ferramentas para ficarem mais intuitivas. Então, mas vamos pegar uma coisa muito pronta e que a gente não aplica, CRM. Relacionamento com o cliente. Tem régua de relacionamento, tem ferramenta de disparo. Para RH, que RH usa isso, né? E o candidato espera. Então, quando você ouve o feedback, poxa, eu estou participando do processo, 2 meses, não recebi feedback, tem a ver com a questão do processo manual. Mas tem ferramenta para fazer a gestão desse relacionamento. Por que demora tanto para isso chegar no RH? Então, essa mudança no timing da aplicação das soluções é o meu desejo de mudança mais imediato. Eu queria trazer esse assunto aqui para o debate, e fique à vontade para comentar a hora que vocês quiserem, sobre esse assunto de employer branding, trabalhar a marca de formas diferentes. O que vocês já pensaram em fazer dentro, o que vocês querem fazer mais para frente, em termos de trabalhar a marca com o mercado? Alguém tem algum... Quer começar? A gente vive uma situação interessante. Como indústria farmacêutica, a gente não tem produto em farmácia. Então, hoje, a gente está tratando doenças muito graves e doenças que hoje você não tem cura. E uma das coisas que a gente percebe, principalmente na geração que a gente está contratando hoje, é que as pessoas precisam de um propósito, não é? Então, o que é que me faz acordar de manhã, olhar no espelho e trabalhar? E algo que a gente percebeu foi o poder de trazermos os pacientes para que os nossos funcionários conhecessem. Então, hoje, se eu pudesse resumir o nosso brand de uma maneira, eu diria o seguinte: você quer trabalhar na Bristol ou você quer trabalhar no lugar que vai curar o câncer? Então, essa é a mensagem que a gente tem feito. E a gente tem feito várias coisas. Por exemplo, a semana passada, a gente teve celebramos os Dias das Mães, né?
Então, nós pegamos as mães dos nossos funcionários, levamos as mães para um hospital de câncer, né, o hospital do GRAAC, para que elas olhassem para as crianças que estão sendo tratadas com os produtos que os filhos buscam. Então, esse tipo de iniciativa, que obviamente tem um objetivo diferente, tem trazido resultado interessante. E só para finalizar, na questão da mídia social e nos grupos, as pessoas vão buscar amigos e colegas que eles conhecem, que também querem se juntar a uma causa. É muito impressionante que isso acontece. Então, esse é o investimento que a gente está fazendo, no nosso caso de marca, que é trazer esse paciente para que as pessoas entendam o que é uma sobrevida, você viver 1 ano mais, 2 anos mais, enfim, nesse processo. Construindo a partir daí, na PwC, a gente tem uma preocupação muito grande com qual é o nosso propósito, né? Nosso propósito é muito claro: construir confiança, né? Que hoje também é uma doença, né, que a gente tem, quer dizer, a falta de confiança das pessoas no mercado, né? Mercado, eu digo, nas instituições de uma maneira geral, e essa é a nossa missão, sempre foi a nossa missão, e baseada num conjunto de valores muito claros, né? Então, isso na PwC, qualquer um sabe, desde o primeiro dia, todo mundo sabe quais são os nossos valores, qual é o nosso propósito. A gente procura colocar isso também de uma maneira um pouco mais amigável, né? Então, em todas as nossas plataformas de recrutamento, nós temos, primeiro, a gente não usa o puppets, mas nós usamos funcionários reais. Então, tem funcionários nossos que dão depoimentos, esses depoimentos estão na rede, estão no Facebook. As nossas fotos dos nossos escritórios são de pessoas que trabalham na PwC, ou já trabalharam. Tem algumas aqui que têm foto no nosso escritório que já não são mais funcionários, mas as fotos estão lá, porque fazem parte da nossa cultura. A nossa documentação, né, os relatórios, propostas, quando aplicável, fotos, são de pessoas, mas a gente trabalha isso desde a etapa inicial, né, desde o recrutamento, quando a gente coloca lá, olha, o que eu estava te falando mais cedo, né, ninguém é obrigado a trabalhar aqui, mas tem um conjunto de normas aqui, porque o que a gente vende, e vende né, é confiança, né, e confiança tem uma série de comportamentos, tem uma série de atitudes que você tem que passar para o seu cliente para que ele interprete isso, né? Então, a essência do que a gente procura nesse sentido é confiança com uma base em valores. E só um dado interessante, nós estamos fazendo uma revisitação desses valores globalmente, então nós temos 200 mil pessoas no mundo e 70% dessas pessoas participaram de uma pesquisa de valores. No Brasil, os valores eram classificados em 3 grupos, né? Os valores pessoais, os valores que a pessoa vê na organização como é hoje e os valores que eles querem na organização futura. Ética, no Brasil, esteve entre os 5 principais nas 3 dimensões. Então, está ali, está visível, está palpável, e a gente tem que trabalhar com isso. Aí vem aquele outro desafio, né? Como é que eu busco pessoas que têm, de fato, isso como um valor lá? Porque essa é uma coisa difícil de ensinar, né? Você discute, conversa, mas tem uma base que tem que vir já ali. Eu queria comentar até uma coisa rápida, porque o Cubo ele foi fundado como uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo. E está acontecendo agora, porque aqui só se fala sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, e começou a ter uma circulação muito grande de pessoas curiosas, por que o Banco Itaú, por que a Redpoint está envolvida, Cisco, Ambev, Accenture, Microsoft, que a gente anunciou, outras grandes marcas. E está ficando forte nas últimas semanas, justo curiosamente, uma discussão sobre o uso de uma iniciativa como essa como employer branding. Então, é curioso, só quis trazer isso para o palco, porque justo uma discussão começou nas últimas 2 ou 3 semanas para aproveitar uma iniciativa de fomento ao mercado, até para atrair novos talentos para a empresa que apoia essa iniciativa. Legal. Acho que eu acho que a contribuição mais diferente do que o pessoal já trouxe é a questão das redes sociais, mas em 2 aspectos. Um é que a gente, muitas vezes, faz interações divertidas com a nossa página no Facebook, voltada para usuários dos nossos cartões, e essa cara divertida que a gente dá para a marca acaba atraindo pessoas que querem trabalhar na empresa.
Então, isso é uma coisa inesperada, não é feito de propósito. O marketing também não pensou nessa interação com esse objetivo, mas acaba tornando a marca mais conhecida e mais humana. Para quem não segue a Alelo no Facebook, ficar curioso, a gente tem um bonequinho verde que faz várias piadas sobre alimentação saudável, são esquetes, a gente já tem um tempo, e ajudou muito a marca a ficar mais conhecida, porque ela mudou de nome há 3 anos, a antiga Visavale, que virou Alelo, e tornar a marca conhecida era um desafio para os próprios RHs, empresas, quem dirá para os usuários do cartão, né? Então, foi uma contribuição bem bacana. E, do outro lado, falando também do espontâneo em redes sociais, a gente tem uma prática dentro da Alelo que não é tão comum no mercado. A gente divulga a meritocracia de forma aberta. A gente faz méritos, promoções 2 vezes por ano, e o ciclo ele passa por uma comemoração. Então, é um dia que a gente faz várias intervenções na empresa, e os gestores comunicam quem está sendo promovido ou recebendo aumento, e por quê? Para incentivar exatamente os comportamentos que são importantes para a gente, ser tal exemplo, e dar a oportunidade também de quem não foi, saber que não foi e que outros foram, e perguntar o que eu tenho que fazer diferente. E a gente tem um símbolo desse ritual, que é um baldinho de acrílico que a gente entrega com champanhe dentro e uma caixa de chocolate. Que o conceito é que a pessoa leve aquele baldinho para casa, e ela vai brindar com o companheiro, com o parceiro, e vai comer o chocolate com os filhos para comemorar a conquista. O que começou a acontecer? Todo mundo posta esse baldinho no Facebook, no LinkedIn, quando tem uma movimentação. Eu já vi, inclusive, a esposa postando uma foto do baldinho do marido e fazendo uma declaração, porque meu marido é um sucesso, super bem-sucedido, que orgulho. E a marca da empresa está sempre lá junto, né? Então, e muito comentário dos amigos, nossa, essa empresa é demais, quero trabalhar na sua empresa. Então, também a gente tem que potencializar, capitalizar as ações diferentes, que cada empresa tem as suas, né? Para divulgar. E, às vezes, você nem precisa fazer uma ação de propósito. Quando o negócio é realmente bacana, ele viraliza. Legal. Tem uma pergunta aqui da plateia, Marcelo Marques, que eu queria direcionar para o Milton. Por que é tão difícil a área de recrutamento e seleção sair do operacional? Essa área é um reflexo do que pensa o presidente da empresa? Que conselhos dariam para sairmos do operacional? Bom, é difícil todas as áreas. Eu sou responsável por algumas áreas dentro do LinkedIn e a luta constante é fazer com que trabalhos que devem ser feitos por máquinas sejam feitos por máquinas e não por pessoas, né? Então, assim, empresas, quer dizer, eu trabalho numa empresa que está no Vale do Silício, hipertecnológica, e mesmo assim a gente tem uma busca constante e inúmeros projetos no sentido de que, se isso aqui dá para fazer por software, ou por rotinas automatizadas, ou self-service, então, assim, a gente tem milhões de clientes. Tem coisas que hoje estão sendo feitas por pessoas que o próprio usuário, hoje, você vai marcar uma passagem aérea, a interação com alguém para vender a passagem diminuiu muito. Hoje você entra sozinho no site e faz. Então, assim, mesmo empresas hipertecnológicas têm essa busca de qual processo eu posso automatizar, qual é feito melhor por máquina, qual é feito melhor por pessoas. Então, assim, é uma luta constante. A gente está todo dia melhorando 1% aqui, 2% aqui, mas tem que ter pelo menos essa visão. Então, assim, eu acho que parte da liderança de RH, seja as pessoas que realmente podem causar um impacto na organização, seja o presidente, seja o diretor, dá valor àquilo, ver que o tempo das pessoas vale alguma coisa, valorizar essas pessoas, tentar fazer com que o trabalho delas não seja mecânico, transformar mecânico em rotinas feitas por máquinas, fazer com que as pessoas possam fazer o seu melhor. E, normalmente, quem tem visto, quando você vê desestímulo das áreas, eu quero mudar de área, claro, tem o fator, eu quero ganhar mais, eu quero crescer, mas muitas vezes as pessoas veem que o trabalho que ela faz não causa impacto. Então, assim, eu estou fazendo, isso aqui não é o que eu espero da minha vida. Isso aqui é mecânico, eu não estou usando minha inteligência para melhorar, para alavancar a competitividade da minha empresa, assim por diante. Então, assim, na medida que tem uma conscientização disso, e, por exemplo, se eu sou da área de recrutamento e RH, e eu tenho que gastar metade do meu dia preenchendo um relatório que ninguém vai ler,
talvez esse relatório tenha que ser extinguido, né? Então, assim, tem coisas que não têm que ser só otimizadas, tem coisas que têm que ser extintas. Tem coisas que não têm mais cabimento. Eu vou te falar só com um exemplo. Por exemplo, manutenção de grandes bancos de dados de currículos. Tá? Então, será que precisa? Será que precisa hoje ficar atualizando? Porque, assim, quantas empresas que a gente contata que o cara gastava muitas pessoas e muitos dinheiros para fazer a atualização de bancos de dados, que ninguém olhava, porque ele falava assim, o LinkedIn está mais atualizado, vou olhar lá direto. Vale otimizar isso aqui ou vale cancelar todo esse negócio aqui e usar as pessoas de uma forma mais inteligente? Assim, eu acho que parte da liderança olhar o que é relevante, o que causa diferencial competitivo e vantagem competitiva para o negócio e o que deve ser simplesmente extinto. Legal. Obrigado, Milton. Tem uma outra pergunta aqui, da plateia do Rodrigo Evangelista, que eu acho que é um tema que está muito em voga aqui hoje no mercado, né? Bom, vamos lá. Gostaria de saber que tipo de ações e projetos de diversidade e inclusão vocês estão trabalhando internamente. Como o engajamento e as tratativas internas desse tema tem link com atração e seleção, recrutamento e seleção em geral. Alguém quer? Esse, sem dúvida, é a parte do recrutamento em si, né? Acho que é o tema mais importante que tem nas empresas e na PwC. A gente tem uma série... eu tenho um problema que eu sou contador e auditor, então sempre tenho que falar números, né, para poder ilustrar um pouco. Então, por exemplo, nós temos, naquelas 500 pessoas que nós contratamos por ano de trainees, um pouco mais de 50% são de mulheres, né? Mas quando você vai subindo, né, chega na sociedade, a gente está algo em torno de 12%, 10%, 12%. Então, tem uma perda grande aí, né? Então, nosso desafio está claro, né? E a gente tem trabalhado de uma série de dimensões, né? Então, a gente tem o que a gente chama de flex menu, né? Quando a mulher fica grávida, né? Ela tem 6 meses de licença, quando ela volta, ela pode definir o horário que quer trabalhar, a quantidade de horas, a forma, por um período de tempo, né? A gente tem estamos implementando agora um programa de coaching específico para essa situação. Então, desde o primeiro dia onde a mulher informa a organização que está grávida, ela vai ter um coach um pouquinho mais especializado, alguém que conhece melhor esse processo, né, para o processo de gravidez, a saída, aquele período de ansiedade, né, vou voltar, não vou voltar, como é que vai ser quando eu voltar, será que eu vou conseguir me encaixar novamente na carreira profissional, né, para que até 1 ano ou 2 anos depois ela consiga estar totalmente reinserida nesse processo. A PwC, mundialmente, é parceira do He4She, né, dentro das instituições que apoiam essa iniciativa da ONU. A gente tem um processo interno de divulgação e de acompanhamento disso. A gente teve até uma atividade, um dos nossos profissionais, ele ganhou um prêmio pela sua participação, que é o homem ajudando a mulher, né, trabalhando junto com a mulher para remover as barreiras, e a premiação dele foi assistir o Oscar. Então, ele foi para o Oscar, foi lá para a academia, né, foi uma coisa bastante bacana. E a gente tem, isso falando especificamente de mulheres, né, a gente tem também as nossas políticas para pessoas com deficiência, a gente tem trabalhado fortemente nisso. A gente tem muita dificuldade, né, pelo acesso, né, a pessoa com competência com aquilo que a gente precisa. A gente trabalha em escritórios que são alugados, nem sempre o edifício tem a facilidade de acesso. Tem bastante desafio aí. Tem muita iniciativa, né? Eu estou feliz com o que a gente tem, mas a gente tem ainda um caminho bastante grande pela frente. Caetano, eu sei que você tem umas coisas interessantes para falar sobre esse assunto. É interessante, uma das coisas que a gente tem procurado estabelecer é um pragmatismo no assunto. Não é você trabalhar com a cota ou se preocupar, seja homem ou mulher, seja preferências, uma série de coisas, mas muito mais amplo, estilo, a maneira como você pensa. A Bristol ganhou um prêmio nos Estados Unidos como uma das empresas reconhecidas nessa área. E a gente tem várias iniciativas como essas,
Mas o que eu diria a mais importante é realmente a gente poder, a nível de liderança, passar essa fase de você pensar em diversidade. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui muito interessante. A Jennifer, que é a diretora de RH, ela foi convidada e foi promovida, talvez, me lembro, acho que numa segunda-feira, para anunciar na sexta que ela estava grávida, que estava saindo, não é? Então, um comentário que foi interessante foi, puxa, como é que esse é um processo natural? Ninguém está preocupado o que isso impede ou deixa de impedir, e como a gente vê como isso é uma oportunidade, e a gente acabou trazendo alguém da Polônia para ser a diretora de RH no Brasil, acreditem se quiser, e foi um sucesso até que ela voltasse e tal. Então, o exemplo que a gente tem é realmente de você não parar para pensar em diversidade. A diversidade faz parte do nosso sucesso, e se a gente não tiver diversidade de pensamento, a gente não vai chegar lá. Um outro comentário que a gente vive no dia a dia é a questão de que hoje nós temos 5 gerações trabalhando em conjunto. Então, aquela pergunta anterior com relação a por que o RH pode ser menos operacional, mais estratégico, o que a gente descobre é que você tem alguns vícios de pessoas que não querem deixar de ter um serviço que hoje já não é necessário. E aí você tem uma ocupação muito grande. Isso também entra dentro de diversidade, para que você possa trabalhar nas duas pontas, né? Naquela geração que está num determinado momento para a geração que está vindo. Então, esse seria a maneira como a gente olha para a diversidade. Em relação a startups, é um assunto complicado, na realidade. Eu só vou usar o exemplo aqui do Cubo. São 53 empresas que trabalham aqui dentro. Para ter essas 53, a gente falou com mais de 560. Só que das 53 empresas, só 2 são fundadas por mulheres. Então, ainda é um fato. A gente discute bastante o assunto, mas é algo que se discute. É algo que ainda está começando, para ser bem sincero. Na indústria financeira, isso é um desafio, tanto pela característica dos profissionais que estão nesse mercado, quanto pela ausência de mulheres na liderança. Então, quando a gente olha para o conselho de administração, das instituições que participam do nosso conselho, os nossos sócios, não tem nenhuma mulher em conselho, que já é um indicador, né? Na diretoria executiva, o indicador é baixo, em torno de 15%, chegou a bater 20%, mas não passa disso, tem oscilações. O que eu percebo? Quando a gente faz pesquisa, não é identificado nenhum tipo de preconceito, mas tem, sim, restrições, enfim, preferências, questões não necessariamente conscientes, mas que, sim, afetam o processo. Então, o que a gente tem trabalhado bastante é na discussão aberta desses assuntos, até para trazer mais consciência. Quando a gente fala da mulher, né, não é só a questão da licença maternidade, mas o como fica a tua flexibilidade profissional no momento em que você tem uma outra responsabilidade que não necessariamente é dividida igualmente entre os componentes do casal, né? Então, um tema lá polêmico, por exemplo, é aquela questão de, não, vamos marcar a reunião às 7 da manhã, e 7 da manhã está todo mundo aqui fazendo batidão de vendas. Legal, 7 da manhã. E quem tem que deixar o filho na escola, né? E muitas vezes é o pai que deixa o filho na escola, e tudo bem. Mas o que a gente vê é que hoje a composição das famílias, principalmente dos executivos, ainda tem bastante mulheres que têm a carreira flexível ou que até pararam de trabalhar, enfim. Quando a gente olha para a nossa camada de profissionais, e hoje as pessoas são casadas e os dois participantes do casal têm uma carreira, essa questão vai ficar muito mais complicada nos próximos anos, né? Então, é uma coisa para olhar com cuidado. Nos outros temas de diversidade, a gente tem feito pequenas ações. Então, o nosso escritório, agora, a gente mudou há um ano atrás, e ele é totalmente adaptado. Então, a gente já conseguiu, por exemplo, contratar cadeirante, inclusive um top performer, a gente está super feliz. Negros, a gente tem uma dificuldade de encontrar profissionais no segmento, então é um desafio aí de search, inclusive, que a gente tem se colocado. Excelente. Para finalizar, aqui já estamos chegando ao final, queria trazer um pouco do momento atual do Brasil, né, a crise, e o recrutamento dentro desta crise econômica, né, que a gente diz, né?
porque nós, do mundo de recrutamento, sabemos que crise é uma oportunidade de recrutar, né? Porque o mercado está mais para a empresa, não está tanto para o candidato. Quando está bombando, né, todo mundo recebe, os candidatos recebem várias ligações, e eles escolhem com quem ele quer falar, e no momento de crise, não tantas ligações assim, né? Como que vocês têm sentido isso dentro das suas empresas, né? Se vocês têm sentido essa diferença na abordagem dos candidatos? Se quiser conversar com você, Soraya. Eu percebo as pessoas mais receosas em relação mesmo ao aceite da proposta. Então, quando você tem um candidato selecionado, ele pensa 3 vezes. Eu vou assumir o risco de um lugar novo. E aí eu acho que a indústria favorece ou desfavorece. No nosso caso, a gente acabei de selecionar para uma startup do grupo, uma empresa nova que a gente estava formando, não teve nenhuma dificuldade de atrair as pessoas, mas por que eu não tive dificuldade? Porque a nossa empresa é uma empresa que tem 2 bancos como sócios. Então, isso gera uma confiança. Talvez, se eu tivesse tido muito mais dificuldade. Então, essa é a principal diferença que eu tenho percebido. A idade média do nosso pessoal, né, das 4.500 pessoas, é de 27 anos. Né? Eu tenho 34 de PwC, mas a idade média é de 27. Quem tem 27 anos hoje, em 1995, tinha 2, 3 anos de idade. Então, essa geração não conhece crise, não viveu uma crise de fato. Tivemos uma crise de 2008, tal, mas nada com. Então, a primeira percepção que a gente tem é uma falta de compreensão do que é a crise, né? Dessa geração, tanto daquelas pessoas que nós estamos procurando, quanto daqueles que trabalham conosco, né? Mas isso vai passar, isso aí, 2008 teve, né? Vendemos, sei lá, 100 mil carros por mês e resolvemos o problema. E isso não vai passar, é uma crise que vai levar 4, 5 anos, ela traz, sem dúvida, muitas oportunidades, mas é algo que está aí. As pessoas estão chegando em casa e vendo, olha, meu pai está desempregado, meu irmão está desempregado, algo que praticamente não aconteceu nos últimos anos. Então, isso gera uma preocupação maior, né? Onde é que eu vou começar minha carreira, né? E aí eu acho que a gente também tem, e aí você usou a palavrinha mágica, nossa confiança, né? Nós temos, esse é o nosso valor, é assim que a gente trabalha, então a gente tem conseguido atrair as pessoas, né, para uma atividade que até há 2, 3 anos atrás nós estávamos com muita dificuldade, né? Pô, ser contador, né? Chato pra caramba, né? É legal trabalhar em startup, é legal trabalhar em marketing e tal, mas ser contador é chato. Bom, com a crise, né, os contadores estão mais valorizados. Então, o lado da auditoria, a gente não está tendo muito esse problema. Na consultoria, a consultoria opera bem nos 2 lados, né? Quando a economia está bem, ela opera para ajudar a alavancar novos negócios. Quando está ruim, ela opera para ajudar a reduzir custos, trabalhar de maneira mais eficiente, né? Mas a gente está com essa preocupação, né, de tentar falar essa língua, buscar essa percepção, né? E a gente oferece uma coisa bastante interessante, que é uma carreira, né? Eu entrei como trainee, dos nossos 160 sócios, provavelmente 140 entraram como trainee um dia. Então, não é uma estabilidade, mas é uma visão de longo prazo bastante interessante num momento de crise. Por isso que a gente recebeu 30 mil currículos esse ano, né, para poder filtrar só 500. Mas o desafio é grande. Para não ser repetitivo, o único comentário e o que a gente tem visto apesar de toda a questão do mercado de trabalho e aquilo que a gente viu no boom em termos de dificuldade para contratar, do ponto de vista qualitativo, nós ainda estamos abaixo da média para um país do tamanho do Brasil. Então, quando a gente olha de profissionais graduados com pós-graduação, uma série de coisas, a gente ainda está muito abaixo. Então, algo que a gente tem feito nesse momento é buscar esses profissionais. Essa busca continua difícil. Não é pela quantidade, mas pela qualidade. Então, é nesse sentido. Do ponto de vista de crise, algo que a gente procura evitar é realmente um efeito sanfona. Então, a gente tem uma dependência muito grande de governo, enfim, de sistema de saúde, do SUS. Então, é muito importante que a gente calibre as nossas expansões de acordo com o momento político e econômico também. Vou fazer um comentário.
Então, assim, eu acho que do lado pragmático, no momento em que o profissional não tem emprego, está desempregado, o LinkedIn trabalha muito no sentido de ajudá-lo a desenvolver os skills necessários para ele ter a função. Então, assim, eu não estou trabalhando, deixa eu ver o que eu posso aprender e ser melhor para ter mais chances de buscar um novo emprego. Então, tem várias coisas que o LinkedIn ajuda nesse sentido de melhorar o profissional. Eu acho que o que eu tenho, a minha recomendação, e eu sou muito métrico, muito numérico, assim, mas eu acho que tem que ter um cuidado das áreas de RH na hora que eles estão tratando com pessoas que estão frágeis emocionalmente. Então, assim, com a quantidade de pessoas hoje que estão buscando emprego, tem 11 milhões de desempregados, né? Sei lá, isso aí reflete quantas famílias que não têm a sua receita. E eu acho que a importância tirar a arrogância de algumas áreas de recrutamento do RH e saber que está tratando, apesar das métricas, dos números, das quantidades, com indivíduos, que aquela entrevista, aquele contato, que para o RH é mais um dentre aqueles 30 que ele vai fazer no dia, para aquela pessoa é o evento da semana, é o evento do mês. Então, como você faz para humanizar uma relação entre um lado forte, que é a empresa, o recrutador que fala, você olha 15 segundos para o perfil, o currículo da pessoa, com alguém que está colocando toda a expectativa da vida, da família, de filhos, etc., naquela entrevista. Então, assim, o que as empresas fazem nesse momento de crise, elas têm que lembrar que no momento que não tiver a crise, aquilo não vai embora automaticamente, aquela mensagem fica. Tá? Então, eu não sei se alguém aqui já participou de um processo de recrutamento ruim, no qual o entrevistador fez perguntas que não têm cabimento, ou fez perguntas, foi falado em discriminação, fez perguntas sobre você pretende casar, você pretende engravidar, você pretende... Perguntas que são proibidas na maioria das empresas, você não pode perguntar. Então, assim, uma empresa americana, para fazer uma entrevista, você não pode perguntar se a pessoa quer ter filhos. É proibido, né? Você está quebrando uma regra, você pode ser processado por isso. Então, assim, pense como você gostaria de ser tratado e trate igual. Então, assim, não utilize a crise para usar seu poder de força, de como recrutador estar numa posição de eu decido quem entra na minha empresa e quem não, para usar isso aqui de uma forma que vai reverter negativamente na sua marca de empregador. E aí não adianta colocar colocar vídeo do presidente, colocar um banner lindo feito pela melhor agência de publicidade, se no dia a dia da sua atividade você não se comporta com os valores que a sua empresa prega. Né? Muito bem colocado, Milton. E com isso a gente, acho que é uma bela maneira de encerrar aqui o nosso painel. Agradecer a todos vocês, todos os panelistas aqui que participaram do evento, agradecer a todo mundo que veio aqui para o evento, todos os convidados, e espero que tenham gostado. Tá? É isso. Obrigado, pessoal.